Seja bem-vindo a mais um episódio da nossa consultoria gratuita, uma live de perguntas e respostas que eu faço há 75 semanas. Toda quarta-feira, às 20 horas e 21 minutos, eu entro ao vivo no meu Instagram e eu paro para responder dúvidas, perguntas da galera que me acompanha. Todos os dias eu posto 3, 4 vídeos, posts, muito conteúdo. E é normal que você está aprendendo algo, você comece a ter dúvidas. E eu paro uma vez por semana para tirar essas dúvidas, para que você consiga ter o aprendizado completo, para que você consiga, assim, aos poucos, começar a lucrar nas altas e nas quedas da bolsa, tá bom? Se você não estava na última consultoria gratuita, você pode participar da próxima, anota aí, toda quarta, 2021, no meu Instagram, @marinovinicius, @marinovinicius. Vamos então para a primeira pergunta de hoje. Título público, o rendimento é mensal, semestral e tem vencimento? Quando eu invisto num título público, o que eu estou fazendo? Eu estou emprestando dinheiro pro governo, tá? Estou emprestando dinheiro pro governo federal. Quando eu invisto num CDB, LCI, LCA, eu estou emprestando dinheiro pro banco. Quando eu invisto numa debênture, CRI ou CRA, eu estou emprestando dinheiro para uma empresa. Todo investimento em renda fixa é um empréstimo, só que o empréstimo é ao contrário. Ao invés de eu pegar dinheiro emprestado, eu estou emprestando para alguém, eu estou emprestando para uma empresa. Essa é a diferença, tá? Mas renda fixa, todo investimento em renda fixa é um empréstimo ao contrário. E quando eu faço esse empréstimo para o governo federal, por meio dos títulos públicos, o meu rendimento ele não é mensal. Tá? O meu rendimento ele é diário. Então, diariamente, eu tenho uma correção no meu valor investido. Tá? Só que, se eu mantiver o meu investimento até o prazo de validade, o que é o prazo de validade? Quando você for investir no título público, você vai ver que tem um negocinho lá que chama data de vencimento. O que é essa data de vencimento? É o prazo de validade. Todo empréstimo ele tem um prazo de validade. Um empréstimo para o governo também tem. Se você fosse fazer um empréstimo no banco, teria um prazo de validade. Você tem que pagar o rendimento, os juros lá para o banco, as parcelas, até uma determinada data. Com os títulos públicos, que é uma forma da gente fazer um empréstimo, a gente emprestar dinheiro para o governo, ou melhor, o governo fazer um empréstimo com a gente, também tem uma data final, um prazo de validade, tá? E se eu mantiver o meu investimento até essa data de vencimento, até esse prazo de validade chegar, aí o meu retorno, o meu rendimento, ele é diário, não é mensal, tá? Ele é diário. Se eu vender antes da data do vencimento, se eu vender antes do prazo de validade, aí o meu rendimento vai ser um pouco diferente. Vai ser até diferente do que aparecia para mim lá na hora que eu fui lá investir. Isso se chama marcação a mercado, que é uma marcação de preços que ela é feita de forma diferente para quando eu faço uma venda antecipada. Ou seja, quando eu resgato o dinheiro investido em títulos públicos antes de chegar a data de vencimento, antes de chegar o prazo de validade, mas o rendimento é mensal. E aí lá dentro, e gente, um alerta importantíssimo aqui, tá? Muita gente deixa de ganhar bastante dinheiro no longo prazo por não saber o que eu vou falar agora. Quando eu vou lá acessar os títulos públicos, as possibilidades que existem de títulos públicos, existem os títulos principais e existem os títulos com juros semestrais. Nos títulos principais, não diz lá que o título é principal. Vou te dar um exemplo, tá? Tem um título público que o nome dele é Tesouro IPCA+. Tesouro IPCA+. Então, o Tesouro IPCA+, do tipo principal, é aquele que vai dizer lá, na hora que você for investir, Tesouro IPCA+, 2035, por exemplo, que é o ano da validade dele. O que tem juros semestral vai dizer lá, vai dizer Tesouro IPCA+, 2035 com juros semestrais. Qual é a diferença aqui? Nesse que diz com juros semestrais, você recebe a rentabilidade, essa rentabilidade que é diária, você recebe a cada 6 meses. Cai na conta da corretora. Para você lá, limpinho. E muitas pessoas acham que isso é bom. Eu quero ter retorno logo, eu quero ganhar dinheiro logo. Qual é o grande problema disso? Foca comigo. Se você, digamos, investir nesse título aí que o prazo dele é para 2035, então você está investindo em 2021, investindo em 2021 até 2035 a gente tem quase 14 anos, tá? Quase 14 anos. E imagina o seguinte, imagina que no primeiro cenário, investindo num título principal, você vai lá e investe R$1.000, tá? E aí o seu dinheiro ele vai estar rendendo diariamente até chegar a 2035.
Esse é o cenário 1. E aí lá no final, lá em 2035, você resgata esse valor corrigido N vezes, né? Depende da taxa de rentabilidade que você pegar na hora que investir nesse título. Esse é o cenário 1. Você vai lá, investe, tem uma certa rentabilidade diariamente e quando chega lá em 2035, você resgata todo o valor que você investiu mais o rendimento. Tudo lá no final. No cenário 2, você investe no Tesouro IPCA+, 2035, com juros semestrais. Nesse caso, a cada 6 meses, você vai receber aquele rendimento dos 6 meses. Você vai receber. Isso parece bom porque a gente é ansioso a investir. A gente tem problemas com fazer planejamento na vida. Geralmente a gente quer tudo para ontem. A gente vive nessa aceleração e por a gente não conseguir fazer um planejamento, ter um projeto de longo prazo, a gente chega em lugares bem piores, bem abaixo do que a gente poderia chegar. Se tivesse um pouquinho de calma, se soubesse planejar, se preparasse para multiplicar o seu dinheiro com o passar do tempo, tá? Nesse caso, você vai resgatar, você vai receber automaticamente, não precisa fazer nada, você vai receber automaticamente a cada 6 meses aquele rendimento na sua conta na corretora. Qual é o problema disso? A cada 6 meses, você precisa pagar imposto de renda sobre esse lucro que você teve. Então, vamos pegar um caso hipotético. Digamos que você teve, dentro de um semestre, um rendimento de R$100, tá? R$100. E aí você teve que pagar 15% de imposto de renda sobre esse rendimento de R$100. Então, de fato, vai cair na sua conta na corretora R$85. R$15, automaticamente, isso a corretora mesmo faz, automaticamente vai ser pago com imposto de renda para o governo. Tá? E isso vai acontecer a cada 6 meses. Acumulando esses R$15 agora, daqui 6 meses você vai receber mais dinheiro, não vai ter rentabilizado só R$100, porque agora é um valor investido maior, porque ele está corrigindo junto com a inflação. Isso é uma peculiaridade desse título, mas eu não vou entrar a fundo nisso daqui, porque senão a gente vai perder o fio da meada. Enfim, a cada 6 meses você está pegando esses R$15 e você está jogando fora. Não necessariamente jogando fora, você está pagando para o governo, porque você tem que pagar. Esses R$15 poderiam ficar, R$15 a cada 6 meses, né? Poderiam ficar rendendo para você durante 14 anos. Só que você, como optou por esse tipo de título com juros semestrais, você pega esse valor e não deixa ele multiplicando para você até 2035. Você paga o governo a cada 6 meses. É um pedágio que é cobrado de você pela sua ansiedade. Então, a cada 6 meses é um valorzinho que poderia estar investido e trabalhando por ti, porque cada real que você tem, isso é sério, cada real que você tem é um funcionário que está lá trabalhando por ti, que está gerando mais dinheiro para você. E você pega 15 funcionários e diz, para de trabalhar por mim, vai trabalhar para o governo. E aí daqui 6 meses você pega 15 funcionários e diz, para de trabalhar para mim, chega, não quero ganhar dinheiro, vai trabalhar para o governo. E aí esses R$15 de agora, outros daqui 6 meses, outros daqui 1 ano, outros daqui 1 ano e meio e assim por diante, no tipo de título principal, que é aquele que você resgata tudo lá no final, todo esse valor vai estar trabalhando por você, vai estar gerando mais dinheiro, vai estar se rentabilizando, vai estar se multiplicando durante 14 anos. Quando você escolhe esse título com juros semestral, esse valor, os R$15 do meu exemplo hipotético aqui, eles são pagos para o governo e eles deixam de trabalhar por você. É por isso que uma pessoa que investe num título principal, Tesouro IPCA+, 2035, por exemplo, ela tem uma rentabilidade maior lá no final, no fim das contas, do que uma pessoa que investir no mesmo tipo de título, Tesouro IPCA+, 2035, com juros semestrais. Porque a cada 6 meses ela tem um baque. É um dinheiro que deixa de estar rendendo para ela. Percebe? Então, eu não invisto em nenhum tipo de título com juros semestrais. O rendimento de todos os títulos são diários, mas eu não invisto com juros semestral. E todos eles sim têm vencimento, tá? Só para clarificar isso, muita gente cai nessa pegadinha de, poxa, eu quero viver de renda, então eu já vou começar a comprar títulos públicos com juros semestrais para ir aumentando a minha renda. Não, para. Você vai ganhar muito menos dinheiro com o passar do tempo. Você precisa fazer um planejamento. Planejar quando que você vai atingir a sua liberdade financeira, sua independência financeira. Isso vai depender dos seus objetivos, de quanto você vai ter de rentabilidade, vai depender de quanto você já tem para investir hoje, quanto você vai aportar, enfim, você precisa fazer um planejamento disso e saber quando que eu vou chegar lá. Ou ter uma estimativa, né? Você não vai saber exatamente, mas consegue ter uma estimativa boa, bem feita. E aí, com base nisso, você vai adequar
as datas dos vencimentos, os prazos dos teus títulos ao teu objetivo. É por isso que não existe essa história de qual o melhor investimento para eu fazer agora. Depende da tua vida, depende dos teus objetivos, depende do que você quer, depende dos teus prazos, entende? Se você for superficial e leviano, você vai ficar copiando o investimento dos outros. E aí se você copiar os meus investimentos, você vai atingir os meus objetivos, não os teus. E aí você não vai ter a vida que você quer, você vai ter a vida que eu quero, entende? Então você precisa virar essa chave. Os teus investimentos têm que ser feitos para você, sob medida. Senão não faz sentido investir. Eu não vejo sentido nenhum, pelo menos. Próxima pergunta de hoje. Como investir em dólar? Essa pergunta aqui é uma pergunta de ouro, aparece bastante nas consultorias gratuitas. Vamos lá. Tem 3 maneiras de eu investir em dólar, tá? Quais são essas 3 maneiras? Eu vou dizer da pior para melhor, tá? Vamos lá. Primeira maneira, mais comum e a que todo mundo conhece, é eu simplesmente comprar o papel moeda. Eu comprar dólares, cédulas, papel moeda e eu guardar isso. Qual é o grande problema de investir dessa forma em dólar? Primeiro, eu vou ter que pagar IOF, né? O IOF bem alto, aumentou bastante aí nos últimos anos. E além disso, eu tenho o problema do estoque, né? Onde que eu vou guardar esse negócio? Eu tenho que ter um cofre em casa ou eu tenho que pagar algum cofre em um banco, eu vou ter que ficar pagando uma taxinha ali que é bem gorda, não é muito baixa. Os bancos cobram bastante dinheiro para fazer a salvaguarda de objetos, né? Como cédulas, por exemplo. Então tem esse problema da segurança, né? Não vai fazer que nem um amigo meu que colocou dentro do forno e aí esqueceu que tinha dólares dentro do forno que ele nunca usava, ele foi fazer, acho que uma lasanha, não sei o que foi, ligou o forno e queimou o dólar. Isso não dá para fazer. Então, não arrisca dessa forma, tá? Tem o dólar em espécie. A segunda forma é por contratos futuros na Bolsa de Valores. Só que investir em dólar por meio de contratos futuros fere frontalmente um dos maiores valores que eu tenho ao investir, que é o quê? Não dedicar tempo. Pensa comigo, se você investir e precisar olhar para esse negócio mais de 1 hora por mês, isso não é um investimento, isso é um outro trabalho. E enquanto você não encontrar uma forma de ganhar dinheiro dormindo, você vai morrer trabalhando. Você tem que ter clareza disso. Então, enquanto você focar em investir de uma forma que o investimento, para ele gerar resultado, dependa muito de você, tá tudo errado. Reseta. Isso não é investimento, isso é trabalho. E no caso do... O que é um investimento? É quando o teu dinheiro trabalha por ti. É quando cada real teu é um funcionário, efetivamente. Ele já sabe o que ele tem que fazer. Ele tem um rol de responsabilidade e ele vai fazer o que ele tem que fazer. E pronto, você não precisa ficar toda hora lá fazendo o trabalho. Ele vai fazer o trabalho. Então é um funcionário que não reclama, que não pede salário, que você não precisa pagar férias, que não tem risco trabalhista, que não tem 13º. Ele trabalha 24 horas por dia, 7 dias por semana. Poxa, você quer mais que isso. Entende? Então, quando você investe por meio de contratos futuros, existe algo chamado ajuste diário. O que é esse algo chamado ajuste diário? Todo dia entra e sai. Ao invés do investimento ficar rentabilizando e valoriza e desvaloriza e fica lá na corretora, igual é com uma ação, todo dia nos contratos futuros entra ou sai dinheiro da sua conta na corretora. Aí você tem que ficar permanentemente, todo santo dia, supervisionando para ver se tem dinheiro disponível na conta, se você tem que mandar algum dinheiro a mais por causa de uma desvalorização que talvez teve. Enfim, você tem que fazer esse acompanhamento diário. E, poxa, eu não invisto naquilo que me exige acompanhamento diário, porque se não é investimento, é trabalho, certo? Então, essa maneira eu não gosto também. A terceira maneira que existe hoje, vão existir outras maneiras, a lei está mudando e vai proporcionar outras maneiras, mas o que existe hoje é investimento por meio de fundos cambiais. São fundos de investimentos cambiais, certo? Que basicamente, o que esses fundos fazem? Eles usam instrumentos financeiros para replicar, para imitar a variação da cotação do dólar. Então, se o dólar subir 10%, a missão desse fundo vai ser entregar uma rentabilidade de 10%. Se o dólar cair 10%, a missão do fundo vai ser desvalorizar o teu dinheiro em 10%. Então, ele vai copiar a valorização ou desvalorização do dólar, tá? O que eu tenho que cuidar na hora de investir nisso? Política de investimento, tá? Gestão, histórico da gestão e taxa, tá? Menor taxa possível. Tem fundos que cobram muito mais taxa que outros. Hoje tem fundos cambiais com taxa de 0,05%. Tem outros com taxa de 0,1%. E tem outros com taxa de 1% ou mais. Então você pode pagar 20 vezes mais taxa a depender se você for investir por meio de banco, a depender da corretora que você for usar.
tá? Então essas são as 3 maneiras, eu prefiro a última maneira, tá? É a forma mais prática, mais eficiente, mais barata e acaba sendo mais rentável no fim das contas. Qual seria um dividend yield ideal, apesar de não ser um ponto básico a analisar uma ação? Vamos lá. Existe uma mística muito grande sobre o investimento em ações que pagam muitos dividendos, tá? Essa é uma herança maldita que a gente tem, de uma forma simplista de investir em ações. Por que uma herança maldita? Por que você está sendo agressivo, sim, Vinícius? Porque essa é uma maneira de se investir? Essa é uma maneira que dá retorno no longuíssimo prazo? Dá. Mas faz você ir muito mais devagar, até onde você quer chegar. E eu vou te explicar o porquê, tá? Seguinte, o que é o Dividend Yield? Dividend Yield é um indicador, tá? Que ele mede o quanto uma empresa está pagando de dividendo, ou seja, o que é um dividendo? É uma parte do lucro da empresa. Vamos dar um passinho para trás para a gente conseguir deixar tudo claro e ter um bom alinhamento disso. O que é uma ação? Uma ação é uma parte de uma empresa. Quando você compra uma ação, quando você investe em uma ação, você está comprando uma parte de uma empresa. Você está se tornando mais um dono, mais um sócio daquela empresa. Beleza. Sabendo disso, como dono, como sócio, você tem direito a receber uma parte dos lucros daquela empresa. Quando a empresa pegar lá, quando que fechou o lucro de 2021? Beleza, fechou em tanto. Tá, vamos distribuir uma parte desses lucros para os sócios, para os donos? Vamos dividir uma parte desse lucro. E aí, a forma mais famosa de distribuir uma parte desses lucros é via dividendos. Existem outras formas, juros sobre capital próprio, bonificação, etc, etc, etc e tal. A forma mais famosa, mais corriqueira, é por meio de dividendos. Só que, e aí se tornou uma forma famosa de se investir em ações, porque é a forma mais simplista possível. Quer fazer o quê? Acumula, vai comprando um pedaço da empresa, vai comprando, daqui a pouco você vai estar recebendo dividendo, vai recebendo uma parte do lucro, e aí a hora que esses dividendos pagarem o teu custo de vida, você atingiu a independência financeira, você atingiu a liberdade financeira. O que a maioria das pessoas ignoram é que nos momentos de crise, nos momentos em que os lucros das empresas caem pela metade, a distribuição dos dividendos também cai muitas vezes pela metade. Então, por exemplo, imagina que você está planejando a sua independência financeira e você está contando com o dividendo lá que você tinha. Historicamente, o dividendo é tanto. A empresa paga um certo valor lá de dividendo por ano. E aí, você está contando com aquilo. Só que vem uma crise que é maior do que todas as outras que já aconteceram. E o lucro da empresa desaba e ela passa a distribuir bem menos dividendo. Só que aí você está contando com aquele dividendo, você está contando com aquele dinheiro que você vai receber da empresa para pagar suas contas. Faz sentido? E aí você acaba recebendo, quem sabe, metade daquilo, 1/3. Aí você tem um custo de vida de, sei lá, vou chutar alto aqui, 10 mil reais, tá? Chutar alto para a maioria das pessoas, 10 mil reais, e aí você recebe 4 mil. E aí, o que você vai fazer? Você vai ter que consumir seu patrimônio, entende? Então, contar com isso, que é tão volátil, porque as empresas retêm lucro. Algumas empresas, em momentos de crise, não distribuem dividendos para elas reterem e darem mais segurança para a empresa. Então, assim, tem vários pontos frágeis nisso, só que essa fórmula de investimento por meio de dividendos é muito difundida. É muito conhecida, por quê? Porque é a mais simplista possível. Se você pegar um cone e colocar ele para investir com foco em dividendos, ele vai conseguir. Então, aquelas pessoas que se contentam com o fácil, o superficial, o mínimo, elas ficam por ali. Existem aquelas pessoas que elas querem além do mínimo, né? Tem gente que, poxa, eu estudei, eu fui lá, fiz minha graduação talvez, e aí para mim tá bom. Tem outras pessoas que vão querer ir além, vão querer especializar em alguma área específica, tem outras pessoas que vão querer especializar muito, enfim. Tem formas de investir para todos os gostos. Tem pessoas superficiais, tem pessoas especialistas, tem pessoas muito que vão muito além de outras, tá? Esse é o foco. Então, faz sentido investir em ações de dividendos? Até faz. Você só vai demorar muito mais tempo para chegar onde você quer. Aqui que eu vou explicar, tá? Por quê? Imagina o seguinte. Você tem uma empresa, tá? Você é o gestor daquela empresa. E aí, é o dono daquela empresa, tá? E aí, chega no fim do ano, você tem um lucro. Daquele lucro, você tem 2 coisas que você pode fazer. Você pode pegar aquele lucro e você pode reinvestir
na própria empresa, reinvestir no próprio negócio para fazer o negócio crescer. E aí você aumentar o seu lucro, tá bom? Essa é a opção 1. Opção 2, você pode simplesmente pegar esse dinheiro e dizer assim, ó, o lucro que tá dando tá bom. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou pegar para mim esse dinheiro, vou dar para os donos da empresa e todo mundo que é sócio vai ganhar uma partezinha também. E aí o que acontece? Aquele dinheiro que poderia ser reinvestido no negócio para fazer o lucro da empresa crescer e talvez daqui uns 10 anos ela começar a distribuir dividendo, já tendo um lucro 10, 15, 20 vezes maior, aquele dinheiro acaba na mão do investidor, da pessoa, do dono da empresa, e ele vai fazer qualquer outra coisa com aquele dinheiro. Ele não vai reinvestir na empresa para fazer o negócio crescer. Então, quando eu recebo dinheiro dos dividendos das ações, na minha visão, mais do que não ser um critério positivo para investir naquela ação, me instala uma dúvida. Poxa, essa empresa não tem mais para onde crescer? Poxa, essa empresa vai ficar empacada sempre no mesmo lugar? Porque se eu quero um rendimento certinho, eu fico na renda fixa. Por que eu vou investir em ações? Né? Se eu estou investindo em ações é porque eu quero rentabilidades, lucros maiores. Se eu estou investindo na bolsa é porque eu quero lucros maiores. Se eu quero um rendimentozinho, eu fico na renda fixa. Então eu não consigo casar esse negócio, entendeu? Para que eu vou enfrentar a oscilação se eu consigo um rendimentozinho na renda fixa e é bem mais seguro do que a renda variável? Então não casa. Então eu, inclusive, eu não descarto ações de empresas que distribuem muitos dividendos. Mas isso é um sinal de alerta, me acende assim um sinal amarelo. Opa, por que essa empresa distribui todo o lucro dela? Ela não tem mais para onde crescer? Tá, e se ela não tem mais para onde crescer, por que isso é um problema? Simples. Qual é o único fator encontrado que leva o preço das ações para cima? Qual é o único fator de uma ação que existe em qualquer canto do mundo, no Brasil, nos Estados Unidos, em qualquer país? O que leva o preço de uma ação para cima? O que o preço segue? O preço segue o lucro da empresa. Então, à medida que o lucro de uma empresa sobe, o preço da ação sobe logo em seguida. À medida que o lucro de uma empresa cai, o preço da ação cai logo em seguida. Certo? Sabendo disso, o que eu quero? Empresa lucrativa. Empresa, inclusive, que aumente os seus lucros com o passar do tempo. Só que, se a empresa não reinveste nela e fica distribuindo dividendo, basicamente ela está queimando dinheiro na mão dos investidores, nas mãos dos sócios, nas mãos dos donos, que vão pegar e, quem sabe, investir em outra ação, investir em outro negócio. Mas aquele negócio ele não vai crescer tanto, aquele negócio vai ficar meio empacado. E se distribuir muito, vai virar meio que uma renda fixa ali. Tem outro ponto. As empresas que distribuem muitos dividendos, elas geralmente são empresas grandes demais, que não tem mais muito para onde crescer mesmo. Então você vai pegar um Itaú da vida, tem como o Itaú dobrar? Não tem. Você vai pegar uma Ambev da vida, tem como a Ambev dobrar? Não tem. Então, como ela não tem muito o que fazer com lucro, ela distribui para os sócios, para os donos. Entende? Então é justamente por isso, tô dando todo esse contexto aqui, não tô nem respondendo a pergunta objetivamente, só para você entender por que o mundo prega que você precisa investir em ações de dividendos. Só que eu tô te passando assim, aqui existe uma cerca, você está pulando a cerca do superficial. Eu estou te explicando porque logicamente, racionalmente, não faz sentido você ficar focando nisso, em dividendo. É por isso que, respondendo objetivamente agora a pergunta, qual seria um dividend yield? Qual seria um indicador de quanto que a empresa paga de dividendo frente ao preço que a ação está hoje? Quanto que seria um valor ideal desse para investir numa ação? Eu não olho esse negócio. Para mim, tanto faz. Se a empresa distribui dividendos, se a empresa não distribui, se ela distribui muito, é um sinal de alerta para mim, tá? Mas eu não deixo de investir, tá? Tudo vai depender de outros fatores, do que leva o preço da ação para cima. O que leva o preço de uma ação para cima, que eu falei agora há pouco? O aumento do lucro da empresa. Ou seja, eu quero empresas lucrativas e rentáveis. Isso é o que eu preciso procurar. Eu preciso procurar lucro subindo, eu preciso procurar lucro aumentando, eu preciso procurar lucro alto. Mas eu preciso investir em ações de empresas que têm um endividamento baixo, um endividamento controlado. Por quê? Vem um cenário de crise, vem um cenário muito provável, possível, como você quiser tratar, de crise no país, uma crise internacional, uma crise nos Estados Unidos, como está pintando agora. E
o lucro da empresa desaba, por exemplo. Acontece um momento de crise. Se ela é muito endividada, ela pode quebrar. Se ela tem um endividamento baixo, controlado, ela consegue absorver e não quebrar e passar por essa crise. Não necessariamente consegue, mas é muito mais fácil. Nos indicadores que a gente usa, que os meus alunos usam, que eu uso, a gente tem uma solidez financeira de endividamento muito alto. Que, para quebrar uma empresa, meu Deus, tem que analisar errado. Não tem outro caminho. Se analisar errado, uma ação da tua carteira pode quebrar. Se não, meu Deus, não sei o que tem que fazer, porque a gente foca numa solidez financeira muito grande. E além de ter uma solidez financeira, eu tenho que pagar um preço condizente com aquela ação, né? Eu tenho que ver se aquela ação está barata, se está cara, porque eu vejo se eu tenho margem de segurança ou não. Ou seja, dentro aqui dos meus critérios de análise, não encaixa o quanto que ela distribui de dinheiro para mim ou não. Então, tô nem aí o que ela dá de dividendo ou não. Eu, particularmente, prefiro que ela reinvista no negócio e faça ele crescer mais para aquele lucro subir e o preço da ação subir junto. Porque aí faz sentido eu estar investindo na bolsa. Se eu quero rendimentozinho, certinho, para isso existe a renda fixa. Entende? Então não casa essa situação, tá bom? Então, dividend yield ideal, interrogação. Ou melhor, tanto faz. Próxima pergunta de hoje. Quais indicadores você acha importante observar em um fundo imobiliário de papel? O que é um fundo imobiliário de papel? Existe um fundo imobiliário de tijolo, que basicamente ele tem imóveis físicos e aluga esses imóveis, e 95% pelo menos do valor que o fundo de investimento imobiliário recebe do aluguel dos imóveis, ele distribui para os cotistas, para os donos das cotas, ou seja, de partes dos fundos imobiliários, para os investidores daquele fundo imobiliário. E existem os fundos de papel. Os fundos de papel, eles não têm imóveis físicos. Eles não têm tijolo. Eles investem em investimentos ligados ao setor imobiliário, tá? Em LCI, de vários bancos, em CRIs, certificados de recebíveis imobiliários. Mas basicamente você não precisa saber nada disso porque é uma porcaria, tá? Mas nada mais é do que um empréstimo que o investidor faz para uma empresa e a garantia é um contrato. Em resumo é isso. Então, empréstimo para uma empresa. Um fundo de papel, ele pode investir em outros fundos imobiliários, aí você vai pagar taxa de administração em dobro, vai pagar tanto no fundo imobiliário que investe nos outros fundos imobiliários, quanto nos fundos imobiliários investidos por esse fundo de papel. E o fundo imobiliário de papel também pode investir em ações de empresas ligadas ao setor imobiliário. Só que quais indicadores são importantes para observar em um fundo imobiliário de papel? Para a gente fazer uma análise racional, não profunda, tá? Eu diria assim, uma análise mínima, nem profunda, uma análise mínima no fundo imobiliário de papel, eu teria que analisar todas as empresas para as quais esse fundo imobiliário empresta dinheiro. Se eu for pegar um fundo bastante conhecido aí da Kinea, que é uma gestora bem grande de fundos imobiliários, ela tem aí dinheiro emprestado para umas 90 empresas. Tem CRIs para as 90 empresas. Eu teria que analisar a situação financeira dessas 90 empresas. Só que essas empresas não têm capital aberto na bolsa. E o que acontece? Elas não têm essas informações financeiras disponíveis. E como é que eu vou analisar esse negócio? Não tem como analisar. Se o fundo imobiliário tem ações de empresas ligadas ao setor imobiliário, eu teria que analisar aquela empresa. Eu tinha que ver qual é a saúde financeira daquela empresa. Para aí eu tomar decisão. É por isso que eu não invisto em fundo imobiliário de papel. Por quê? Basicamente, com as informações que a gente tem disponível, o maior critério de análise que a gente consegue ter é confiança. Eu confiar que a gestão fez uma boa análise e vai dar bom. Porque se vier uma crise de crédito no Brasil, uma crise financeira no Brasil que gere uma crise de crédito, Vinícius, o que é uma crise de crédito? Não vem ao caso agora. Que gere uma crise financeira. Isso pode fazer com que várias dessas empresas quebrem. E se essas empresas quebrarem, pode ser que na tentativa de você ganhar 1, 2, 3% a mais de rentabilidade ao ano, de rendimento ao ano com fundo imobiliário de papel, você perca 10, 15, 20% do seu patrimônio nesse negócio. Entende? Então, é uma relação de risco e retorno que não encaixa na minha cabeça. Não encaixa, não faz sentido na minha cabeça. Não faz sentido. Então, eu só invisto em fundo imobiliário de tijolo, porque lá eu tenho critérios claros de análise. Lá tem imóvel físico, tem metro quadrado, tem área, tem o valor do aluguel que o fundo imobiliário poderia receber, tem o quanto ele está recebendo. Eu tenho
fundamento. No fundo imobiliário de tijolo, tá? No fundo imobiliário de papel, eu preciso confiar na gestão do fundo, que ele fez uma boa análise de risco e, desculpa, tá? Mas eu não entrego o meu futuro nem o da minha família em uma confiança em alguém. Eu é que analiso esse negócio. Por quê? Porque na minha visão, isso é irresponsabilidade. Eu terceirizar os meus investimentos é eu terceirizar o meu futuro. Simples. O teu investimento não é o dinheiro que você ganha ou perde. É o sim ou não que você vai dar pro teu marido, pra tua esposa, pros teus filhos. É o que você queria realizar e você não vai conseguir por ter agido de uma forma sem pensar. Porque outras coisas atropelaram tua vida e você não teve tempo para isso. Então, eu não invisto em fundo imobiliário de papel, tá? Quais indicadores importantes? Nenhum, porque eu não invisto. Basicamente isso. Com essa crise nos Estados Unidos, seria a hora agora de investir em dólar e ouro? A hora é sempre. Sempre é a hora, tá? Mas eu tô sentindo aqui em você uma crença limitante, um conhecimento que está errado, que não é um conhecimento. Você acredita que pelos Estados Unidos estarem em crise, o que acontece? Que o dólar vai cair. Tem nada a ver uma coisa com a outra. Ó, vamos lá. Como que é definida a cotação do dólar? A cotação do dólar, ela não é fixada, não tem um valor específico. Por exemplo, quanto que é a ação da Petrobras? Deixa eu consultar aqui. A ação preferencial da Petrobras, um tipo de ação, é hoje R$ 28,67. Esse é o preço, é fixo, é absoluto, não tem o que mudar, R$ 28,67. Tá? Isso. Agora, quanto que é a cotação do dólar? Depende do quê? O dólar comparado com qual moeda? Na real, não existe cotação do dólar. Existe qual a cotação do dólar em relação ao real. Qual a cotação do dólar em relação ao euro? Qual a cotação do dólar em relação ao iene? Qual a cotação do dólar em relação à libra esterlina? Qual a cotação do dólar em relação ao franco suíço? Qualquer moeda que você quiser pegar. Então, a cotação de uma moeda, ela é sempre resultado da comparação entre duas moedas, tá? Então, olha que eu vou te explicar. O que define o preço do dólar aqui no Brasil? Fluxo cambial. O que esse tal de negócio? O que esse bicho chamado fluxo cambial? Fluxo cambial é, à medida que quanto mais entram dólares na nossa economia, mais existe dólar disponível, mais cai a cotação do dólar em relação ao real. Quanto mais saem dólares aqui do Brasil, saem dólares aqui do nosso país, mais o dólar fica escasso e por isso o dólar sobe. A cotação do dólar em relação ao real sobe. Ou seja, o que define a cotação do dólar em relação ao real é isso, fluxo, entrada e saída de dólar. Se os Estados Unidos entrar em crise ou não, é outra história. Os Estados Unidos, quando eles entrarem em crise, tá, efetivamente em crise, é muito provável que saiam dólares aqui do Brasil. Por quê? Porque uma crise nos Estados Unidos geralmente gera uma crise internacional. Ou, no mínimo, gera um pânico, um medo nos investidores. Se a maior economia do mundo está entrando em crise, eu é que não vou ficar investindo em ações no Brasil, que é um país subdesenvolvido, que tem relação comercial com os Estados Unidos e pode ser afetado por alguma mudança de vários níveis que o governo americano pode tomar. Então, é instalada uma aversão a risco e o país, Estados Unidos estando em crise, isso gera um medo nos investidores estrangeiros, que tem 45% aproximadamente de todo o dinheiro investido aqui nas nossas ações brasileiras, e faz ele pensar assim, ó, vou diminuir a minha alocação de ações, vou diminuir o meu valor investido em ações, não só nos Estados Unidos, mas de forma geral, principalmente nos países subdesenvolvidos. E aí ele tira dólares, ele vende ações, as ações caem. Tem certeza, Vinícius? Olha o que aconteceu com as ações quando estourou a bolha imobiliária americana em 2008 e quando estourou a bolha da internet, a bolha.com, no ano de 2000. Queda de mais de 50% nas ações brasileiras por causa desse medo. Investidor estrangeiro vendendo ações e sacando os seus dólares aqui do Brasil. Quando ele saca os dólares, o dólar sobe. A cotação do dólar em relação ao real sobe. Mesmo com os Estados Unidos estando em crise. Entende? Por quê? São duas coisas diferentes. Cotação da moeda é definida por comparação. Uma moeda em relação à outra. Essa comparação, esse valor vem da entrada e saída da moeda do país. Nada a ver com o país estar em crise ou em crescimento econômico. Mas a crise
gera esse medo nos investidores que faz eles tirarem dólares aqui do Brasil, tá? E onde que eles investem no momento de crise internacional? Muito desse dinheiro é focado em ouro, por isso que o ouro se valoriza gigantescamente nos momentos de crise internacional, tá? Então, sem dúvidas, com essa crise nos Estados Unidos, a pergunta, seria a hora agora de investir em dólar e ouro? Sim, e digo mais, talvez seria o caso, para você que está em dúvida, será que eu invisto ou não? Para você, para quem é investidor sempre alta, para quem está bem posicionado, para quem está com os percentuais certinhos, não precisa mudar nada. Mas para você é ainda mais importante investir em dólar e ouro agora, justamente por causa dessa crise. Justamente, porque isso pode gerar uma crise internacional. E vários outros pontos podem gerar uma crise internacional, tá? Mas assim, não pense que Estados Unidos em crise é dólar em queda. Pelo contrário, Estados Unidos em crise é dólar em alta. Porque ativa a aversão a risco dos investidores, eles tiram dólares de países subdesenvolvidos e o dólar sobe. Tá bom? Os investimentos em fundos de dólar, a rentabilidade cai na conta ou é automaticamente reaplicado? A rentabilidade ela se dá no próprio investimento, então não cai nada na conta, tá? Você tinha lá, quando você está investindo num fundo cambial, num fundo de investimento em dólar, você tem um valor investido que ele vai oscilar com o passar do tempo. Então não existe um rendimento que cai na conta, ele vai oscilar para cima ou para baixo, ele nunca vai deixar de estar aplicado, investido. Então não existe nem reaplicação e não existe nem cair na conta, ele vai valorizar ou desvalorizar. Tá? É aconselhável investir no BOVA11? O que é esse BOVA11? BOVA11 é um ETF, tá? O que é um ETF, Vinícius? Não me ajudou muito. ETF é um fundo de investimento negociado na Bolsa de Valores, tá? E ele replica a rentabilidade média das ações, que é medida por meio do índice Bovespa. E por que não é aconselhável investir no BOVA11? O que acontece? O índice Bovespa, que é um índice que calcula a rentabilidade média das ações brasileiras, ele para fazer, qual é a metodologia de cálculo que ele usa? Para ele fazer esse cálculo, ele pega as aproximadamente entre 60 e 70 ações da Bolsa de Valores, isso muda um pouquinho com o tempo, ações da Bolsa de Valores com maior volume de negociação e maior valor de mercado, ou seja, que tem um maior valor. Por exemplo, a Vale vale mais de 500 bilhões na Bolsa. Por exemplo, a Ambev vale mais de 200 bilhões na Bolsa. Como que eu vejo isso? O valor de mercado, tá? Que é a quantidade de ações multiplicada pelo preço de cada uma das ações. Então, ele pega as ações que têm maiores valores de mercado, ou seja, as maiores empresas, e, além disso, ele não seleciona por critérios qualitativos. Como assim? Dentro desse índice Bovespa, ele pega empresa que dá lucro, ele pega empresa que dá prejuízo, ele não analisa para colocar ali dentro só boas empresas. Tem empresa horrível. Só nos últimos anos, 8 empresas que já estiveram ali dentro quebraram, foram à falência. Então, assim, se você tiver uma ação que vai à falência, isso vai jogar a tua rentabilidade para baixo. E, além disso, ele investe só em ações de empresas grandes, que não tem muito para onde crescer, que o lucro não vai subir tanto. O lucro não vai subir tanto quanto uma empresa pequena. Entende? Então, você acaba achatando a tua rentabilidade se você escolhe por pegar a média. A média sempre é burra, a média sempre é ruim. Se você pegar a média, basicamente você vai ter uma rentabilidade bem menor do que você poderia se você soubesse selecionar. O que é uma seleção? Pensa em seleção brasileira de futebol. É só os melhores. Então, você vai escolher, eu pego todo mundo e coloco na minha seleção, quero ganhar o campeonato, ou eu vou selecionar, vou pegar só os melhores jogadores e vou para a Copa só com os melhores jogadores. Essa é a decisão que você vai ter que tomar. Se você quer a média, se qualquer coisa te contenta, aí é o BOVA11. Se você quer chegar mais rápido nos seus objetivos, aí você tem que focar no teu conhecimento, tem que aprender a analisar e a selecionar as ações individualmente e combinar essas ações, montando a tua própria combinação de ações, a tua própria carteira de ações, tá? O teu próprio índice, certo? E aí você não precisa investir no índice Bovespa. Além disso, tem outros critérios. Isso pode vir a mudar agora com a reforma tributária, mas hoje, se você investir por conta própria em ações, você não precisa pagar imposto de renda sobre dividendos, tá? Você não precisa pagar imposto de renda sobre o lucro que você tem com ações, se você vender até 20 mil reais por mês em ações. E se você investir por meio de um ETF, você tem que pagar 15% de imposto de renda, tanto sobre os dividendos
quanto sobre o lucro que você teve com vendas de ações em qualquer valor, independentemente do valor, tá? Então, assim, eu acho péssimo. Eu considero péssimo investir no BOVA11. Até tem nos meus stories, gente. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Tem uma comparação. Tem um aluno que mandou, depois de mais de um ano de aplicação do método, ele postou, eu não sei se ele postou nos stories dele, acho que ele me mandou e eu postei nos stories. Basicamente, o banho, a diferença que ele estava tendo de rentabilidade com ações quando comparado com o índice Bovespa. Uma rentabilidade muito superior. Como que você vai achar isso? Ó? Você vai entrar no meu Instagram, @marinovinicius, você vai clicar nesse destaque aqui. Ó. Aqui você vai ver o resultado de vários investidores e investidoras sempre em alta. E num deles tem justamente essa comparação. Olha só. Aqui, ó, achei essa comparação. Ó, tá nesse aqui, ó. E basicamente aqui, o que ele mostra? Ele mostra que ele está tendo 131,9% de rentabilidade nas ações dele num determinado período de tempo, enquanto o índice Bovespa está tendo um rendimento de 55,59%. Então, olha o banho, literalmente um banho de bola, literalmente um show no índice Bovespa, tá? Isso com certeza é mérito dele, a aplicação da metodologia certinha, e também porque ele selecionou. Porque ele não ficou na média, ele não se contentou com a média, porque a média é péssima. Deixa eu te provar que a média é péssima. Imagina que eu estou com o meu corpo com temperatura média de 35 graus Celsius. Isso quer dizer que eu estou são, estou saudável? Não. Por quê? Se eu tiver com a minha cabeça a uma temperatura de 70 graus Celsius e meus pés a uma temperatura de 0 grau, eu posso estar com a temperatura média do corpo em 35 graus. Mas eu vou morrer. Porque a minha cabeça está a 70, meus pés estão a 0, certamente eu vou morrer. Então, mas a média me diz que é bom. Só que não é bom, porque a média engana. Tá bom? Então eu não investiria jamais no BOVA11, eu focaria em aprender a selecionar essas ações. Próxima pergunta, sobre a questão da Selic, acredito que seja o Tesouro Selic. Eu preciso investir todos os meses? Não, você investe quando você quer. Você pode investir uma vez e nunca mais, você pode investir todos os dias se você quiser, você é totalmente livre. Nenhum investimento que faz parte do método te obriga, te exige a investir uma periodicidade específica, não. Uma das coisas que eu mais prezo ao investir é liberdade de ação. É você poder fazer o que você quiser com os seus investimentos. Então, você não tem obrigatoriedade nenhuma de reinvestir, investir de novo, investir uma vez, prazo... Não. Nada desse negócio, tá? Certo, gente? Se você gostou desse vídeo, se você aprendeu aqui, se você realmente viu o valor no que você aprendeu aqui hoje, faz o seguinte, aqui embaixo tem um botão de curtir, like, gostei, um coraçãozinho. Clica nesse botão, porque assim as redes sociais compartilham esse vídeo, compartilham esse conteúdo com mais pessoas e a gente consegue ajudar mais gente assim, tá? Você também pode pegar e compartilhar com os teus amigos, com grupos do WhatsApp. Só não deixe essa mensagem morrer aqui, que você sabe que tem muita gente precisando aprender, ter conhecimento de fato, tá? Se você não estava na última consultoria gratuita, tudo bem. Me segue no Instagram, meu Instagram é @marinovinicius, @marinovinicius, que quarta-feira 20 horas e 21 minutos, a gente se encontra na próxima consultoria gratuita, tá bom? Grande abraço e até mais.